falta de confiança. Tenho certeza que você, colega educador físico ou fisioterapeuta, já teve esse problema, já teve essa dificuldade de gerar confiança, gerar garantias ao seu cliente, à pessoa que você está atendendo, seja lá o aluno ou o paciente, né? Você transmitir a ele uma confiança ao ponto de ele acreditar naquilo que você está passando, naquilo que você está propondo, naquilo que você está oferecendo como serviço. E esse é um problema muito comum em todos os profissionais, acredito eu, e aqui nesse vídeo eu vou passar para você um pouco de como eu acredito que seja o jeito certo e é como eu faço para transferir essa segurança através de um pouco de conhecimento e de outras linhas de raciocínio para transmitir essa segurança ao meu cliente, tá bom? Se você quer saber um pouco mais sobre como resolver esse problema de falta de confiança, me acompanha no vídeo ali. Meu nome é Murilo José Tambosi, eu sou fisioterapeuta, trabalho com técnicas de um tratamento conservador, um tratamento não invasivo. E o tema de hoje é um pouco além sobre tratamento. Eu quero falar para você sobre a questão da confiança profissional. Como que você, colega educador físico ou fisioterapeuta, vai transmitir para o seu cliente segurança a ele daquilo que você está propondo, de como você está conduzindo o seu trabalho e ter resultados realmente eficientes. Ter ao seu lado mais clientes, pessoas que ele indique, que ele transmita para você por aquilo que você abordou, da forma com que você levou. Eu acredito ser uma peça importante para que você construa uma carreira sólida, para que você tenha um bom volume de clientes, para que você tenha um bom reconhecimento, para que você tenha bons resultados, né? Para que você sinta que realmente seu trabalho está sendo bem valorizado. E é um problema que certamente todo mundo tem. Eu lembro muito do começo da minha carreira, aqui eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu me dedicava muito a tentar apresentar rapidamente, com bastante eficiência, um ótimo resultado dos pacientes, né? Tentava, mesmo dentro da gestão dos meus outros negócios, entregar para o meu cliente final, não importa se era a venda de um produto, se era a venda de um serviço, se era tratando, se era orientando o cliente, né? E para quem não sabe, o meu negócio, eu comecei muito dentro da academia, né? Eu trabalhei como gestor de academia, né? E depois fui fazer fisioterapia e tudo mais, mas em outro momento eu conto essa história para vocês. Então eu me dedicava muito a tentar entregar resultados rápidos e eficientes, porque eu acreditava que esse era o pilar principal de um cliente que estava satisfeito. Né? Quando ele paga por algo e ele recebe 2, 3, 4 vezes aquilo ali, ele vai indicar para outra pessoa. Quando ele vê que aquilo que ele pagou, entre aspas, para ele foi barato, né? Ele vai se sentir valorizado. E não é baixando o seu preço que você vai fazer isso. Então a forma errada de você atingir o seu cliente e trazer ele confiança é você diminuir o seu trabalho, é você encurtar o tempo da sua consulta, é você atender no personal, por exemplo, 2, 3 clientes para tentar fazer um precinho mais camarada, entendeu? Isso não é a solução. Na verdade, eu não vejo isso como um mecanismo inteligente de você transmitir confiança. Isso mostra, na verdade, mais insegurança. Mostra que você tem medo de pegar aquele cliente sozinho e dar o resultado que ele precisa. E muitas vezes porque você fica julgando o quanto ele está disposto a pagar, você fica tabelando o quanto ele pode pagar por isso, que é mais um erro, é você julgar o quanto que a pessoa vai investir no seu trabalho. Eu gosto de dar essa analogia, você chama um táxi ou chama um Uber e quem define a corrida não é você, é o taxista, porque ele tem noção de quanto ele vai gastar, é o dono do Uber que vai saber o quanto ele vai gastar. Então é muito importante que você tenha confiança do seu produto, do seu serviço e aquilo que você está oferecendo, tá? Mas Murilo, o que seria assim, o principal nesse ponto? Eu vejo 3 pontos que eu considero que lá atrás eu fazia sem saber e que hoje eu elucidei um pouco melhor. Claro, eu tive alguns mentores nesse processo para me ajudar, que são os pilares, na minha avaliação, para você ter essa geração de confiança e você ter o resultado e poder fazer o seu trabalho com tranquilidade, poder cobrar com tranquilidade. O primeiro pilar, na verdade, é o conhecimento. Eu acho que é impossível que você tenha resultados com qualquer pessoa se você não sabe o que você está propondo. E por mais que isso pareça um pouco redundante, colega educador físico ou fisioterapeuta, o conhecimento ele é fundamental. E quando eu falo de conhecimento, não é você saber o exercício que vai dar mais resultado para o cliente, saber qual que vai emagrecer mais ou qual que vai aumentar mais a massa dele. Eu acho que isso por si só qualquer um já sabe. Entre aspas, qualquer um que estudou um pouco já sabe. Hoje a informação está aí, livre. A dar com pau, você vai na internet, em qualquer lugar, a informação. O conhecimento que eu estou falando é um conhecimento de valor, é um conhecimento diferenciado e principalmente um conhecimento de causa. Então eu usaria essa frase,
conhecimento de causa. Quando eu digo de causa, eu não estou falando de causa de uma doença ou causa de uma disfunção ali para o colega fisioterapeuta. É claro que isso também se aplica, mas eu digo conhecimento de causa em relação ao que envolve a necessidade, o problema, o conflito que o teu cliente está vivendo. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui para uma pessoa que chega na academia e quer emagrecer. Eu vi isso muito no período que eu fui gestor de academia, né? E eu percebia muito isso. As pessoas chegam com uma necessidade. Eu quero emagrecer. Eu quero perder peso, eu quero perder barriga. O meu problema é esse. Se você, educador físico, não sabe transferir para o seu cliente o conhecimento da causa da obesidade, da causa daquele pneuzinho que ela tem ali, mas não dizer para ela, é porque você come demais. Poxa, isso qualquer um sabe. É que você come muito carboidrato. Isso todo mundo sabe. Se você entregar um pouquinho do seu conhecimento a respeito da causa real da obesidade, a somatória dos fatores, é você falar para ela assim, olha, vamos dar um exemplo, né? Olha, dona Maria, a senhora já tem uma certa taxa metabólica um pouco reduzida, porque o seu funcionamento, talvez hepático, não é adequado. Talvez você teve um histórico, e aí é importante as perguntas, talvez você teve um histórico de inflamação hepática, talvez você teve algum mau hábito alimentar no passado, talvez você tenha alguma intolerância. Mas é claro que aqui eu estou indo lá na frente, tá, colega? Não acho que isso, a momento, é absurdo. É porque eu estou indo muito lá na frente, né? Para a gente poder chegar nessa etapa de fazer essas interrogativas, você tem que estudar todo um conhecimento prévio, você tem que ter noção de tudo que afeta o metabolismo, tudo que afeta o processo de queima, como que funciona o uso de energia, tanto de energia imediata, na forma de glicose, glicogênio, até você ter acesso a reservas de gordura, você entende? Esse processo do metabolismo você tem que estudar. Se você não se aprofundar nisso, tudo que eu vou falar aqui vai ser inútil, vai ser uma besteira, vai ser uma coisa sem nexo. Então o conhecimento de causa é você profissional, e lá dentro do problema. Entendeu? Não basta para o colega fisioterapeuta, agora falando com os meus parceiros de profissão, ele saber, tu tem uma bursite, que a bursite é uma inflamação da bursa por um impacto, sei lá, no acrômio. Só dando um exemplo aqui lúdico. Isso é muito pouco, isso ele vai no Google, digita, ele acha. Isso é ridículo. E me desculpe se eu estou falando às vezes um pouco grosseiro, mas quem me conhece sabe que eu sou assim, eu falo meio vulgar e às vezes até uns pequenos palavrões. É importante que você não saiba só o básico, você tem que entender todo o mecanismo causal, você tem que entender, poxa, beleza, tem uma inflamação na bursa, tem uma inflamação no tendão, né? Essa pessoa, ela trabalha assim como qualquer outra pessoa, sei lá, no escritório, né? Será que realmente isso foi a causa? Será que ela não tem fatores associados? Poxa, ela já teve no outro ombro, né? Então ela teve no direito, curou sozinho, e agora teve no outro ombro. Será que ela não tem algum fator metabólico? Será que ela não tem alguma taxa de distúrbio reumatológico? Ou não, ela só teve naquele ali. Mas será que ela não teve algum trauma pregresso? Será que ela não teve algum fenômeno que agravou isso? Você está me entendendo? Eu vejo constantemente no meu consultório as pessoas chegando. Ontem mesmo recebi um exame de imagem de um colega com um exame de tendinopatia, de bursite. E o que constava lá, na verdade? Achados clínicos, só sinais clínicos, sem causa, sem nexo, sem dizer assim, e veio de onde isso? Pouco importa. Sabe entendendo? Importa a gente saber realmente de onde... O exame pouco importa, melhor dizendo. Importa pra gente saber o que levou aquele processo. Tá certo? E não estou aqui tirando o mérito, o fisioterapeuta vai procurar as lesões, as disfunções e coisa e tal. O médico, as doenças e o educador físico só vai ficar olhando? Não, você, colega educador físico, também tem que ter uma visão, pelo menos macro, por cima desse fenômeno todo que gerou essas possíveis doenças e disfunções. E você tem que atribuir esse conhecimento, passar esse conhecimento de uma forma legível, vamos dizer assim, para o seu público, para o seu cliente, para o seu aluno de personal trainer, certo? Aqui eu estou falando de várias profissões porque realmente não tem como dissociar tanto. Elas se interligam, cada um tem o seu espaço definido, sim, mas é muito importante você passar esse conhecimento de causa dentro do que você sabe, tá certo? Então, na minha visão, o primeiro pilar assim, que embasaria todo esse fenômeno de gerar confiança, de gerar valor profissional, gerar até um certo nível de autoridade, mas fazer o cliente comprar o seu produto, e quando eu digo comprar, não literalmente pagar por ele, mas é acreditar em você, seria o conhecimento de causa. Peço que você comece a estudar um pouco mais sobre aquilo que chega para você. Se chega mais pessoas querendo emagrecer,
Estude o processo metabólico, estude as cadeias de funcionamento do metabolismo, como que funciona o processo de queima, ingesta, o processo de absorção, né? Como que é um pouco uma nutrição adequada. É interessante você saber. Estude isso, mas estude isso a fundo, não lá no Google, né? Não lá no canalzinho do YouTube só. Isso ajuda, mas ajuda a abrir um leque, você tem que ir mais profundo, né? Eu não uso com os meus pacientes um conhecimento que eu peguei no YouTube, tá? Não é bem assim. Lá você tem um link, você tem uma noção, mas se você não pegar um estudo científico, aprofundar um pouquinho, você está tratando com asneira, tá? Isso não funciona, beleza? Vai mais além, você pode ir bem mais que isso, você, colega educador físico e fisioterapeuta, tá bom? O segundo ponto que eu considero, eu até marquei aqui, avaliação e métrica. Avaliação e métrica. Não tem como você garantir um resultado para um cliente, não tem como você propor um produto para um cliente, não tem como você garantir a confiança que ele vai ter naquilo que você está exigindo dele como valor financeiro, agora falando de dinheiro, se você não avalia. Pô, mas aqui você vai falar o óbvio, avaliação todo mundo sabe. Não sabe. Eu não estou falando aqui de métodos e técnicas de avaliação que você, educador físico, conhece, que você, fisioterapeuta, conhece, cada um dentro da sua área, né? Não estou falando de você saber fazer uma perimetria numa pessoa que está com obesidade ou uma adipometria, ou você fazer uma avaliação de movimento, de mobilidade, de dor, quiçá, ou não sei, você, fisioterapeuta. Não é bem disso que eu estou falando, dessa avaliação mecânica, local, numérica. Não é só disso que eu estou falando. Eu estou falando de uma avaliação muito mais qualitativa, uma avaliação da qualidade dos movimentos daquele cliente, né? Então a gente considera bastante assim, o que o cliente sente, qual é o grau de dor que ele sente, quanto de movimento ele desenvolve, o que pode ou não variar nessa dor, e você deixar essas métricas, você, principalmente colega fisioterapeuta, deixar essas métricas bem em evidência. Por quê? Se tem uma coisa que é difícil para você gerar confiança no seu cliente, para gerar, transmitir segurança para ele, é ele saber que ele está evoluindo. E para ele saber que ele está evoluindo, você tem que ter uma métrica. Você tem que dizer assim, olha, você tinha uma dor de 0 a 10, nível 5, né? Ou melhor dizendo, nível 8, e agora você tem um 5, logo após o atendimento. Parece que é uma mudança pequena, mas mostra que a gente está no caminho certo. Ou você, educador físico, olha, você tinha, durante a sua avaliação da função, todas as suas funções estavam normais, sem dor e sem limitação de movimento, mas você se sentia fadigado para fazer essas suas funções, você não conseguia fazer por muito tempo, você tinha a prática de correr talvez por 1 minuto ou 2 e já cansar, agora você faz meia hora e não cansa. Claro, cada um com as suas métricas, cada um com os seus objetivos. O fisioterapeuta vai estar ali atento a tentar melhorar a função, a reparar uma função, a corrigir essa função, né? E tem que estar atento àquilo que impede isso, que são as lesões, as disfunções, as doenças, e a própria dor do cliente também é um limitante, né? Então, atenção a isso. Já o educador físico, na outra ponta, ele tem que pegar essa função, ver se ela está normal, se ela está correta, né? Então ele tem que ter uma métrica de função normal e uma métrica de função não normal, senão ele também não consegue saber, né? E mostrar isso para o cliente, olha, sua função era essa, você conseguia fazer isso, aquilo, mas você só conseguia fazer por tanto tempo, ou com tanta intensidade, ou com tanta carga, porque a função do educador físico é melhorar essa função, potencializar, aprimorar, levar a patamares mais altos. Então, quando você sabe a sua proposta, você sabe as suas métricas, você sabe como avaliar de forma qualitativa. A forma quantitativa, numérica, ela é importante, mas ela tem uma função um pouco mais para via acadêmica, ela tem um pouco mais para ensinamento, para estudo científico. Então, num primeiro momento, eu peço que você desloque um pouco a sua atenção de uma numérica demais e vá para uma qualitativa a mais. Busque entender quais são as necessidades que o seu cliente tem, né? O que ele realmente está se queixando. Pô, eu quero ganhar massa muscular. Não, beleza, você quer ganhar massa muscular. Então a gente vai usar perimetria, tudo certo, vai usar dipometria, tudo certo. Mas você tem que perceber a qualidade que ele faz com os movimentos para isso. E mostrar para ele, olha, perceba que quando você fazia tal exercício, você fazia com uma determinada qualidade de movimento, seja lá na amplitude, seja lá na força, seja lá na resistência, seja lá na velocidade de resposta, e agora você tem outra. Parece pequeno esses detalhes, mas quando você fica repetidamente apresentando isso para o cliente, fala, olha, poxa, você percebeu que hoje você conseguiu correr, sei lá, 10K? Não, talvez você não conseguiu correr nenhum. Isso é uma forma de métrica, uma forma de avaliação, é uma qualidade, tem, claro, uma quantidade associada nisso, mas é uma qualidade, e você está afirmando que você consegue gerar segurança no seu trabalho, que você atribuiu a essa proposta que você tinha, esse objetivo que você tinha,
um resultado plausível, palpável, entendeu? Então é muito simples, avaliação e métrica, cada um com a sua, cada um com o seu objetivo, e ficar constantemente afirmando isso para o cliente, porque ele esquece, ele muitas vezes tem um padrão queixoso, ele vai dizer assim, eu não emagreço, eu não ganho massa, ele fica sempre, isso, aquilo, e ele não levanta para você coisas boas. O cliente que chega para mim, colega educador físico e fisioterapeuta, ele não chega dizendo assim, eu tô ótimo, maravilhoso, seu tratamento foi excelente. Poucas vezes, porque ele já está tão acostumado a sofrer, tão acostumado a ter dor e ter limitação, que é difícil até para ele acreditar que ele está bem. Mesmo quando eu trato na hora e que na hora muda, a pessoa não reconhece. E não é porque ela está testando você, não é porque ela não gosta de você, não é porque ela duvida do seu trabalho de verdade. Não sinta isso, por mais que pareça. É porque fica até difícil para ela acreditar que é tão simples, ou que é tão rápido, ou que melhora tão fácil. É difícil para a pessoa acreditar nisso. Ela fica feliz no segundo momento, mas no primeiro momento ela vai te questionar. Poxa, como é que resolveu? Eu já tive cliente assim, de dores de cabeça de 15, 20 anos, e resolver em 2, 3 sessões, e o cara vinha para mim literalmente duvidando do resultado. Achando que foi porque ele dormiu melhor, achando que foi porque ele parou o trabalho dele, achando que foi por causa do remédio que ele já tomava há 15 anos e não mudava porcaria nenhuma. Tá entendendo? É aquele trabalho diferenciado que você vai fazer e a afirmação, né? A pessoa já aí faz uma alimentação boa há anos, vamos dizer assim, já cuida há anos com a alimentação, né? Mas ele não fazia um treinamento adequado, né, na academia, ele não fazia um treinamento eficiente. E aí você começou a mostrar para ele, olha, você percebeu que nesse exercício você agora aumentou o peso? Que agora você não aumentou o peso, mas melhorou a sua qualidade? Que agora você consegue fazer melhor a fase excêntrica do que você fazia, sei lá, 3 meses atrás? Vou dar um exemplo aqui, vindo na minha cabeça, né? Você consegue ver, mostrar a qualidade repetidamente. Eu duvido que você faz isso com uma certa frequência em cima do seu cliente, seja você fisioterapeuta ou educador físico. Você não faz. Você deixa às vezes ali para um período de 3 meses de treinamento ou de 20 sessões de fisioterapia para mostrar alguma coisa para ele. Ali o cliente já não criou muita segurança, talvez ele já até parou, entendeu? Você tem que martelar isso na cabeça dele. Tá? O cliente ele esquece, ele duvida, ele não acredita, ele está descrédulo, ele erra. É natural, é natural. Qualquer pessoa é assim. Tá? Então esse seria na minha avaliação o segundo ponto, avaliação e métrica. E qual que é o último ponto, Murilo? Olha, eu acho que é o ponto mais óbvio, que é o resultado. Se você entrega algum resultado, não tem nada que... é incontestável. É incontestável, né? Hoje mesmo eu atendi um senhor que já passou aí por N profissionais com várias avaliações, exames, tanto ultrassonografia, ressonância, tomografia, ele fez de tudo para uma dor que ninguém localiza. Não cabe aqui no vídeo eu explicar pontualmente o quadro dele, mas para uma dor que ninguém localiza. E só nos primeiros momentos, conversando com ele, eu falei, poxa, mas isso aqui parece isso e aquilo. Deita aqui, vamos avaliar. Avaliei, comecei a ver problemas localmente e já fui para o tratamento, já fui para a abordagem, porque eu acreditei naquilo que eu aprendi. E mesmo eu tentando passar para ele o meu conhecimento, mesmo eu mostrando avaliação e métrica para ele, eu mostrei, isso aqui dói, aquilo não dói, assim dói, isso não dói, isso muda, aquilo não muda, mesmo com a minha avaliação, mesmo com a minha métrica, mesmo falando, peguei o crânio, era um problema craniano, peguei o crânio, mostrei para ele, é assim, é assado, por isso que dói assim, sabe? Mesmo isso tudo, ele ainda duvidava. E não é porque ele está duvidando do meu conhecimento que ele me acha menor ou maior que o outro. Não é. Por mais que pareça, não é. É porque ele já está tão descrédulo de tudo que ele viveu, de tão descrédulo dos exames que ele viveu, que ele não precisa de mais um explicando para ele. Ele não precisa. Ele não quer a sua opinião, colega fisioterapeuta, sobre a dor dele, sobre o ponto da dor, Ele já ouviu tudo sobre a dor, ele já está quase expert nesse troço. Quantos pacientes você atendeu que é assim? Que ele já sabe tudo que ele tem e um pouco mais. Ele precisa de resultado, ele precisa de solução, ele precisa, para ontem, ele precisa de solução. Então, isso que aflige o paciente, a falta do resultado plausível. Entendeu? Colega educador físico, todo mundo já ensinou para ele um exercício, um treinamento, um método, uma rotina, mas ninguém fez com ele para valer e ninguém todo dia mostrou resultado e métrica para ele. Não fez. Então é um ponto que você vai bater. Mas de qualquer forma, se no final você não entregar resultado, não faz diferença nenhuma todo o resto. Foi inútil. Tá entendendo? Então você tem que ter na sua cabeça os 3 pontos. Não tem um que é mais importante que o outro. Mas sem dúvida, o resultado tem que aparecer.
Entendeu? Ele é um dos mais importantes, mas ele tem que estar acompanhado dos outros. Então você conseguir mostrar o seu conhecimento vai começar a convencer ele, você conseguir fazer uma boa avaliação em métrica vai reafirmar o seu conhecimento e o entendimento que você tem acerca do sofrimento, da causa, do problema, da doença, da disfunção ou do nível de função que ele tem. Você mostrar isso com repetição para ele vai ajudar ele a acreditar em você e no final apresentar o resultado. E aí vai do seu taco. Eu estou falando de você saber o que você está fazendo, botar em prática e mostrar para o cliente. Eu tenho certeza que se você estuda um pouquinho sobre treinamento, você educador físico, você fisioterapeuta, estuda um pouco sobre tratamento, algum resultado você vai mostrar, mas você tem que saber como mostrar, para de fato isso ser significante para ele. Porque também se você mostrou 5% de resultado, não é nada. Isso é uma coisa que eu também brigo no meu consultório e falo isso para os meus colegas. Se você pega um bebê, por exemplo, né, um bebezinho, que tem uma limitação brutal, você vai lá e faz ele dar, sei lá, 3 passos, e já foi um resultado gigante. Se você pega uma senhorinha de 80 anos, ela mal consegue dobrar o joelho, e você conseguiu agora mostrar para ela que ela faz o movimento do joelho e ainda consegue fazer algumas atividades, como subir uma escada, nossa, é um resultado incrível para ela. Agora, pega um atleta, e é o que você, colega educador físico, mais vai pegar, né? Uma pessoa saudável, em tese saudável, ou um atleta, alguém de alto rendimento, enfim. Não é fácil, porque se você tem um cara que ele já está com o máximo de rendimento, você melhorar ele 5%, entendeu? 5% que seja, para ele talvez não vai fazer muita diferença. Você tem que melhorar ele 110%. Você tem que deixar ele com 110, 95 não está bom. Tá entendendo? E se você não souber mostrar esses 5, 10, 15% a mais que você deu acima do 95, vamos dizer assim, não vai mudar de nada. Não vai ter resultado nenhum, não vai ser visível para ele o resultado. Tá bom? Esse é o recado que eu tenho para dar para vocês em relação à forma com que eu, Murilo, acredito ser o ideal para você gerar valor, gerar confiança, gerar segurança para o seu cliente. Se você de fato entendeu esse conteúdo, entendeu esse vídeo, você acha que de alguma forma agregou para você, compartilhe com os outros profissionais. Esse é um conteúdo para os profissionais. Seu colega que é educador físico, seu colega que é fisioterapeuta, para que ele possa pegar esses toques, esses insights e aplicar no dia a dia dele. Bota isso como métrica. Porque se você não conseguir botar esses 3 itens em pauta todo dia com cada cliente que você atende, você não vai conseguir se tornar autoridade, referência no que você faz, você não vai conseguir ter novos clientes, novos alunos de personal, você não vai conseguir levar o seu valor, o seu rendimento por hora, por sessão, ou como for que você cobre, num patamar que você deseja ou que você merece. Então você está trabalhando abaixo da sua linha de merecimento, você precisa elevar essa margem, puxar ela para cima, dia após dia, passo após passo. Mas é claro que de uma forma coerente e ligada a esses valores. Não dá para você estudar menos e cobrar mais. Não dá para você avaliar menos, medir menos e cobrar mais. Não dá para você entregar um resultado que vale R$50 e querer cobrar R$150. Não vai dar certo. Você precisa saber balancear, e isso é com você, né? E com o mercado que você vive também, né? Qual que seria o ideal do preço para o ideal de resultado? Qual que seria o ideal de preço para o ideal de conhecimento que você está entregando para o seu cliente? Tenho certeza que muitos dos clientes que você atende, seja fisioterapeuta ou educador físico, não tiveram todas essas informações, tá bom? Então fiquei um conteúdo para vocês sobre como gerar valor no seu atendimento. Se você gostou desse conteúdo, faz a gentileza, compartilha com as pessoas que você gosta. E não mais, se tiver alguma dúvida, me deixa aqui nos comentários ou alguma notificação lá no Instagram quando eu abro caixas de perguntas, tá bom? Um abraço.